E agora? Não está melhor? Tá bom para você? Vamos, sem mais delongas, ao nosso primeiro painel para tirar esse atraso todo. O primeiro painel chama Cultura Organizacional e o Futuro da Diversidade no Corporativo. Será, minha gente, que vai ter emprego para nós? O mercado está bom para todos nós se juntar? Vamos ver quem são os especialistas que vão falar. E quem vai coordenar esse painel, que vai ser a primeira convidada, é a Verônica Vassalo. Vocês preparam que ela é bonita. Ela é gerente de DE&I. Depois tu me explica o que é isso, Vanessa, que eu não sei. Mas tu é bonita, não importa. Vai entrando para o aplauso. E ela é diretora do Pacto Global da ONU. Tá bonito, depois abraço. Vai. E não é só isso, minha gente. Não é essa coisinha bonita que está aqui, não. Tem mais conteúdo. A Débora Gouveia Bissaber, ela é VP de pessoas do grupo Quinto Andar. Não contente, vem aí o Guilherme Barra, que ele é sócio consultor em diversidade, protagonismo e ambiente, inclusivo da MAC, consultora em diversidade. Baixa o cartãozinho para ele, que ele abre a porta para todo mundo. Finalmente, mas não no final, Eduardo Migliani, meu amigo querido, ele é CEO da 99 e Social Admission Ambassador, que eu não tenho a menor ideia do que é. Mas ele vai explicar. Prontos e prontas? O painel é de vocês. Vai, Verônica, arrasa com tudo. Boa tarde. Depois dessa recepção e dessa apresentação, estou me sentindo. Boa tarde a todos, todas e todes. Muito feliz de estar aqui. Me deram a responsabilidade aqui de mediar essa super mesa com essas pessoas incríveis. Vou pedir para todo mundo começar com uma rodada de apresentação, fazendo sua autodescrição, e eu vou começar também aqui por mim. Eu sou Verônica Vassalo, né? Como diz a Lélia Gonzalez, negro tem que ter nome e sobrenome, senão o racismo coloca os seus apelidos. Sou neta da Dona Odete, filha da Dona Valquíria, sou uma mulher preta, periférica. Hoje, cada dia eu estou com cabelo, mas hoje estou com os cabelos trançados, com coque para cima. Estou com um blazer feito pela Coave, que é de um estilista de Benin, com muito brilho. Perguntei para a Gabriela se estava muito cedo para brilho, mas ela falou que não, porque eu já estou vendo vários brilhos aqui. Meu colega, vários brilhos. Estou de óculos, brincos aqui com o mapa do continente africano, sandália pretas e anéis dourados, porque eu sou uma mulher de Oxum, e sou uma mulher bonita, que é importante falar para vocês. Vou passar aqui para a Débora e depois o Guilherme e Eduardo para se apresentarem também. É difícil, né, me auto-apresentar depois da diva maravilhosa. Eu sou só uma mulher branca, de cabelo curto, castanho, com umas mechas, estou com uma blusa. Eu achei que eu estava vindo arrojada, né? Enfim, mas estou com uma blusa bege, de manga comprida, uma calça marrom e uma sandália aí marrom escura. E é isso, passo para o Guilherme. Muito bom, boa tarde. Vou falar um oi aqui fora do microfone, porque se tiver alguma pessoa cega como eu aí na plateia, vai saber onde eu estou. Porque, normalmente, quem é cego acha que todo mundo está dentro da caixa de som, né? Então, por isso que eu fiz esse exercício. Então, eu sou o Guilherme, eu sou palestrante e consultor nos temas de diversidade e compliance, atendendo em algumas empresas. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho, olho castanho, estou vestindo aqui uma camisa rosa, uma calça jeans, um tênis branco. Eu sou cego, perdi a visão ao longo do tempo em virtude de uma situação chamada retinose pigmentar, e estou super feliz de estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Eduardo, sou um homem branco de 1,66, com cabelo castanho escuro, penteado para trás, com barba por fazer. Estou com uma camiseta branca, uma calça azul, uma bota rosa, uma jaqueta jeans. E sou um dos fundadores da 99jobs.com, uma plataforma de recrutamento e seleção que recruta, em média, 80 mil pessoas por ano. E 55% das pessoas que a gente recruta hoje são pessoas negras. Então, esse é um pouco do nosso trabalho. Muito bom. Todos bem-vindos. Só gente incrível. Vou chamar o Hot aqui, porque ele vai fazer uma atividade aqui com a gente, antes da gente começar o nosso bate-papo. Palmas para o Hot. Já estava com saudades. Mas eu vou ficar tão pouquinho aqui hoje, a gente vai se ver mais lá embaixo. Ô, Edu,
Eu bem vi que você não falou que estava de bota vermelha, tá? Não falou que estava de bota vermelha ali. Então eu não vi nada. Eu vou disso falar, linda sua bota rosa. 41, 42. Pronto, é sobre isso. Quem divide, multiplica. Ó, quem tem uma plaquinha aí na mão? Levanta para eu ver. Boa, olha, bastante. Um lado é A, outro lado é B, certo? Vou fazer uma pergunta para a gente fazer um teste. Uma resposta vai ser A, uma resposta vai ser B. Quem aqui, se a resposta for sim, é A, se a resposta for não, é B. Quem aqui sabe quem foi a grande vencedora do prêmio Multishow que rolou esse ano? Calma, calma, calma. Ó, 3, 2, 1 e vocês falam o nome dela, tá? 3, 2, 1... Beijo, mãezinha. Quero saber... Não, gente, eu não canto. Entenderam, né? A é uma resposta, B é outra resposta. Os nossos painelistas aqui, uma honra estar ao lado de vocês. Vocês também vão contar com cada um com uma plaquinha. Eu vou fazer uma pergunta. Cada painel, eu, ou Gabi, ou Dib, vamos vir aqui na frente para essa nossa interação mais pertinho, esse nosso talk show. Todo mundo responde e os nossos painelistas comentam sobre. Todo mundo entendeu? Gente, juro para vocês, off, bastidores, quase que a gente tem um vídeo da Mamacita. A Mamacita está lá embaixo, né? Da Mamacita Lineker agora. Uma boas-vindas, mas a mãe está tão estourada que foi desafiador, tá? Mas a gente chegou perto. Vamos tocar streaming em Caju. Bora, ó. Vamos lá. A primeira pergunta ela é assim. Agora, em setembro, o Instituto Ethos lançou o relatório Perfil Social, Racial e de Gênero das 1.100 maiores empresas do Brasil e as suas ações afirmativas. Ele revelou que as empresas estão ampliando suas ações de inclusão e assumindo mais compromissos públicos com a diversidade. Mirando de perto, vemos um aumento na representatividade em cargos iniciais, como estágio e trainee. Mas quando o papo é alta liderança, os números ainda deixam a desejar. Poucas pessoas negras, com deficiência, LGBTQIAPN+, ocupam posições de diretoria e conselho. Levando em consideração sobre erros e acertos, opção A. Devemos continuar desenvolvendo ações de inclusão do jeito que sempre fizemos e esperar resultados diferentes? Opção B. Precisamos repensar nossa estratégia e criar programas de diversidade com metas claras e melhor estrutura. Podem levantar as plaquinhas. Boa. Não tem A, aqui tem A, ó. Não, estou brincando. Ó, é rapidinho, eu só vim aqui, eu já estou indo embora, tá? Então, para fechar, eu vou convidar duas pessoas painelistas para falarem um pouquinho por que a resposta é B. Vou passar para o Edu e a gente já segue, tá? Caraca, nem sabia, assim, já de cara aqui. Qual a pergunta mesmo? Não, fica tranquilo, ó, duas opções. Precisamos repensar nossa estratégia e criar programas de diversidade com metas. Desculpa. Eu acho que o principal desafio que a gente tem dentro das organizações é que o Pacto da Branquitude esteja assumido que ele existe e, dentro do contexto do Pacto da Branquitude, entender que essas pessoas que ali estão têm, sim, a responsabilidade de colocar, obviamente, metas e cumprir com que essas metas aconteçam, né? O Pacto do Pacto Global da ONU, do qual a Verô está aqui representando, já tem, inclusive, essas metas. Você pode ir lá, entrar, assinar elas e entender como é que vai aplicando até 2030 como meta, né? E eu acho que o grande desafio do Pacto da Branquitude é que a maioria das lideranças, né, tipo, das organizações são homens e homens brancos ditos héteros e que, dentro desse contexto como um todo, elas precisam entender que é, sim, a responsabilidade de tornar as organizações mais a cara do Brasil e menos a forma como é até hoje, ou foi até hoje, historicamente, um clube entre os amigos, né? Eu acho que essa é uma das principais questões que a gente precisa começar a tomar esse entendimento. Em 2020, por conta de George Floyd e tal, a gente conseguiu com que várias dessas ações existissem, né? Só que,
infelizmente, a tomada de decisão disso é como se fosse uma torneirinha que eles escolhem a hora que eles querem abrir e fechar. E agora eles estão fechando, né? E esse é um tema que a gente precisa continuar debatendo, continuar conversando, continuar discutindo, para que ele não feche da forma como ele está acontecendo, né? Verônica, eu vou me despedir aqui do pessoal e, aproveitando o gancho do Edu, a próxima pergunta, que eu bem sei aqui que está no ponto, ela tem tudo a ver com essa. Você toca a partir daqui e emenda com a próxima pergunta? Super, vamos, Gente, vamos que vamos. Já Obrigada, nosso Hot. talk show vem mais alguém nos próximos painéis, tá? Tchau pro Hot, gente. Obrigado. Palmas pro Hot. Vamos sentir falta, daqui a pouco você volta. Então, vamos lá. Acho que pegando esse gancho, né? Acho que o nome da mesa, de fato, é pensar sobre a diversidade no campo do futuro, né? E de que futuro que a gente está falando, né? A gente, lá no Pacto Global da ONU, a gente vem trabalhando com a Agenda 2030, e lembrar que faltam somente 5 anos para a gente chegar em 2030, e o que a gente fez até lá. E eu sempre falo, eu estou falando já há 5 anos, porque eu estou contando 2025, porque a Mariah Carey já fez os jingles de Natal. O Roberto Carlos já está descongelando, então já estamos em 2025. Então, acho que a conversa é muito nesse lugar. Assim, a gente quer muito ouvir todo mundo. Eu tenho os meus posicionamentos, não enquanto Verônica, mas enquanto agenda de diversidade, equidade e inclusão no Pacto Global. A gente vem conversando com muitas pessoas e muitas organizações que vêm trabalhando essa pauta, entendendo se, de fato, né, a gente está desacelerando a agenda de diversidade. As pessoas sempre me falam assim: Verônica, a diversidade é tendência, vai passar. E eu falo, não é tendência, é pendência histórica. A gente tem uma dívida histórica muito grande. E aí eu tenho aqui alguns dados que a gente, para começar essa conversa aqui, quando a gente fala, tem alguns dados que dizem aí que desde 2022, ao menos 300 mil empregos foram ceifados. A Veja Negócios, de 2024, né, fala que as empresas dos Estados Unidos estão abandonando as políticas de diversidade. Alguns comentaristas vêm falando, de fato, na crise atual, né, da diversidade, como a diversidade foi um dos fatores também de corte, né, nada está ganho. Também na Veja Negócios tem uma citação de Legton que fala o seguinte, que essas empresas estão descontinuando seus programas devido às responsabilidades legais. E, ao eliminar um risco significativo, como ações coletivas por discriminação racial, a empresa pode melhorar suas previsões financeiras. Quando a gente pensa no mercado europeu, a pauta de ESG vem seguindo um caminho contrário, principalmente nas ações relacionadas ao E, né, que é o aspecto ambiental. Então, queria ouvir de vocês, né, por onde que a diversidade está caminhando, né? Eu tenho meu ponto de vista, mas acho que a ideia aqui é a gente compartilhar, né, diversas narrativas sobre esse caminho. Como que a gente vem avaliando, de fato, esse andar, né, essa evolução ou essa falta de evolução das pautas de diversidade? Eu vou começar com a Débora aqui, falando para a gente sobre essa provocação. Eu acho uma excelente provocação. Para eu explicar um pouquinho, eu espero trazer algo que seja válido, né, para a gente ter a honra de estar aqui. Primeira coisa é que eu costumo me questionar se eu estou no caminho certo ou não. E quando eu encontro, primeiro a honra de estar no palco, né, com essas 3 pessoas, mas, sobretudo, quando eu encontro pessoas que eu admiro muito e elas me conhecem, encontrei a Grazi, né, falo, nossa, alguma coisa eu estou fazendo certo. Inclusive, leia o livro da Grazi, que está lindo. Incrível. Está lindo. Ancestrais do Futuro. E contar um pouco de onde vem a minha fala, né? Então, eu era head de RH da Red Bull, quando a gente fez nosso primeiro trabalho com a Diversity Box, do PRI. Depois disso, eu fui para o Nubank, criei a área de diversidade e inclusão do Nubank, ali em outubro de 2020, vocês imaginam por quê. Cuidei da área de diversidade e inclusão do Nubank com um time incrível, e vão ter algumas pessoas que eram desse time incrível falando aqui. Então, vai ter a Vitor Martins, a Milka. Então, também tive a honra de trabalhar com essas pessoas. Hoje está com a Helena Berto, né, que também vai vir falar aqui. E hoje estou no RH do Quinto Andar. Então, minha fala vem dessa experiência, desse lugar, tá, gente? A minha sensação é de que, sim, tem algumas empresas que estão desistindo. Quando a gente começou a área de diversidade e inclusão lá no Nubank, uma coisa que eu falava muito é que
A única certeza que a gente tinha era que a gente ia aprender. E eu não sei se todas as organizações estão prontas para isso. Porque o compromisso com a diversidade e inclusão, ela exige mudanças que são substanciais em tudo que a gente faz. E eu acho que tem muita empresa que ainda acha que é abrir uma vaga afirmativa, que é abrir algumas vagas, né, e que isso vai estar suficiente. E não é suficiente. É muito o começo do começo do começo. E aí tende-se a ter que tomar uma escolha, né? Ou a gente continua nessa trajetória, sabendo que o aprendizado, e que esse aprendizado exige que a gente aprofunde as mudanças, ou a gente acha melhor parar por aqui. E, infelizmente, eu vejo, sim, percebo, algumas empresas decidindo parar por ali. Só que eu acho que a gente está num contexto de que esse parar por ali, ele não é sustentável. E eu fico muito feliz que esse contexto não seja sustentável. Porque, se você quer continuar atraindo as melhores pessoas, você tem que fazer algo sobre. Você precisa ampliar essa sua percepção do que é diversidade e inclusão, de que são essas políticas. Então, eu acho que essa pausa ela é momentânea e eu acho que ela vem muito do lugar do erro, que muitas empresas erraram. Eu própria, liderando a área, errei várias vezes. E, ao invés das empresas falarem, putz, então vamos aprender e vamos melhorar, dá aquele susto de vamos parar. A cultura do cancelamento não ajudou nisso, né? Acho que tem muita empresa que, na dúvida entre fazer algo e não fazer, sabendo que pode estar aí aberta ao cancelamento, opta por não fazer nada, mas, como eu disse, eu não acredito que é sustentável. Eu acho que, em algum momento, essas empresas vão ter que fazer se elas quiserem contratar as melhores pessoas. Muito bom. Acho que tem um caminho aí, né? De fato, que se a gente não investir em diversidade, equidade e inclusão, a gente não vai ter bons negócios. Se a gente não tem equipes diversas, a gente não tem bons negócios. Então, a gente tem uma tendência aí, de fato, a crescer. Eu sempre falo que diversidade é demanda social, é demanda legal e é demanda de negócio, né? Porque, quando eu falo demanda social, porque a gente sempre existiu e sempre reivindicou a nossa existência. Né? Quando a gente fala de pessoas de grupos historicamente minorizados, a gente está falando sobre isso hoje dentro de uma empresa, por exemplo, porque viemos antes reivindicando, né? Veio muita gente antes da gente capinando mato alto para a gente estar aqui hoje. Eu falo que é demanda legal porque a gente está falando de cumprimento de lei, né? O básico, feijão com arroz de uma empresa é cumprir a lei, mas a gente precisa se antecipar. E é demanda de negócio hoje, né? Hoje o mercado está muito mais atento. Muito bom. E aí, agora, vamos ouvir o Guilherme. E aí, Guilherme, o que você acha? Como que o Brasil está caminhando aí dentro das ações de diversidade, né? Como que você avalia aí se tem impacto, né, esse cenário, principalmente americano, no cenário brasileiro? Muito bom. Minha leitura, eu tenho a oportunidade, até para situar, né, igual a Débora fez, eu dou consultoria e treinamento nesses dois temas que eu falei, né? Compliance, nos temas de assédio, com foco em assédio moral, assédio sexual, conduta sexual inadequada, que eu sei que não é nosso tema aqui hoje, embora tenha uma certa intersecção, e também para várias empresas no tema de diversidade, inclusive para a Red Bull, para onde você passou, eu não sabia que você tinha passado por lá, Débora. Qual que é o nosso... Assim, a gente tem, sim, avançado, e acredito que a gente continua avançando, porque diversidade é presença, né? E a nossa sociedade é diversa, e, para a gente se conectar com a nossa sociedade, não tem como a gente ignorar. Agora, esse caminho pode ser mais fácil, mais difícil, a depender de muita coisa, das empresas, mas vamos trazer essa conversa aqui para a gente. Vamos assumir o nosso BO nessa conversa? Porque é fácil apontar o dedo, né? É inegável que diversidade teve muito espaço e investimento nos últimos anos no Brasil. É inegável que quase toda grande empresa tem pessoas para trabalharem o tema da diversidade. Então, foi dado voz, foi dado dinheiro, foi dado espaço. Diversidade é quase que mandatório em qualquer canal de televisão, em qualquer mídia, em qualquer empresa. A gente recebeu espaço, dinheiro, voz, palco. Acho que a gente também tem um pouco de responsabilidade, se o tema está indo mais rápido ou mais devagar. Será que a gente está acertando? Será que a gente sabe dividir CPF de CNPJ? Será que a gente, às vezes, não confundiu, não achou que a empresa era uma extensão, um puxadinho da nossa crença individual? Será que a gente não confundiu o core business de um valor?
Será que a gente não achou que a empresa tinha como core business a diversidade? E nas horas vagas produzia alguma coisa, química, papel e celulose e tal. Será que a gente não errou também? Será que a gente não exagerou? E aqui eu não estou falando da legitimidade da dor, porque as dores são legítimas, mas uma forma inadequada arrebenta um bom conteúdo. E, às vezes, a gente erra forte na forma. Porque a gente esquece que todo mundo é vulnerável. Gente, eu adoraria que o mundo nascesse sabendo lidar com as pessoas cegas. Seria lindo para mim, né? Só que eu não preciso pensar um minuto para lembrar que meu pai não sabe, minha mãe não sabe tudo, minha ex-esposa não sabe tudo. Por isso que ela é ex, Débora. Brincadeira. Aliás, ele é uma pessoa fantástica. Eu não sei tudo, gente, sobre pessoa com deficiência. Eu conheço, tem pessoas com deficiência que, quando erram com ela, baseado numa dor legítima, o que elas fazem? Mandam e-mail para toda a empresa, falando, empresa capacitista, só tem inclusão no papel. E, na hora do almoço, elas chamam um amigo de Bambi, achando que estão só descontraindo. Eu dou consultoria para ator, para atriz, sabe? Essa galera que a gente ama, que todo dia, se você entrar no Instagram deles, eles já salvaram... Hoje, que horas são? 3h, já deu tempo. Certamente eles já salvaram o mundo com um post fofo. Porque todo dia eles salvam. Só que quando eu estou lá no Boteco Princesa, no quiosque, no Rio com eles deixam escapar um comentário capacitista, às vezes, homofóbico. Por quê? Porque eles são malvados? Não, porque eles são iguaizinhos a vocês, a mim. São vulneráveis. E, às vezes, a gente esquece de respeitar a vulnerabilidade do outro. Gente, respeitar a vulnerabilidade não é passar pano, não. É você dizer qual é a dor, qual é o sentimento, sugerir um caminho, mas querendo construir ponte e não muro. Será que, às vezes, a gente não construiu mais muros pela forma inadequada, porque a gente não soube lidar? Gente, engajar não é subir no palco e se vingar. Engajar é algo muito desafiador. É você acolher o sentimento de quem você discorda. É você criar um ambiente, porque aquele sentimento que a pessoa fala, sabe quando a pessoa fala assim, o que existe é racismo reverso. Se a sua reação nessa hora é só fazer cara de nojo, é porque talvez você não esteja pronto para essa conversa. Você tem argumento para combater esse argumento que foi trazido? Será que a gente se preparou ou a gente achou que só ter a vivência era suficiente? Será que a gente está preparado para influenciar? Então, eu acho que é isso. A gente precisa ter um ambiente, né, onde a gente construa mais pontes e menos muros. Né? Não estou falando que é fácil, as dores são legítimas, mas assim, o que eu quero reforçar é que cuidar da forma é tão importante como cuidar do conteúdo, e às vezes a gente errou, na minha opinião. Obrigada, Guilherme. Muito bom. Obrigada. E acho que você traz várias provocações, assim. Acho que a primeira coisa que passou na minha cabeça quando você falou, eu lembrei do Djonga, pensei, fogo nos racistas. Mas é isso, a gente sente e ensina, né? Nem sempre pode pôr fogo no coleguinha, né? A gente tem que se controlar. Mas, brincadeiras à parte, acho que esse é o nosso trabalho, né? De trazer para essa temática quem está fora, né? Porque muitas vezes a gente fica pregando para convertido, né? Quem já está dentro. Esse é o nosso maior desafio, trazer quem não está, né? Há pouco tempo atrás eu estava no fórum LGBTI+, com o Reinaldo Bugarelli, Fórum de CEOs, e foi essa conversa. Tá bom, a gente já está aqui, quem está aqui está engajado. E quem não está aqui, como que a gente faz, né? Então a gente tem um grande desafio aí. E as empresas têm um papel fundamental, que acho que traz outro ponto que você diz, Guilherme, a questão como a gente terceiriza, né, as responsabilidades. Né? Quando eu falo sempre da Agenda 2030, e falar de diversidade é falar de garantia de direitos humanos. A gente fica assim, mas é problema do governo, é problema da empresa, é problema da liderança, é problema de não sei quem. E a gente não assume esse lugar também, né? Parece aquela parte do filme Tropa de Elite, fica todo mundo assim, o problema é o sistema. Aí eu fico, quem é o sistema, gente? Nós somos o sistema também, né? E cada um tem a sua responsabilidade. Acho que a gente precisa transmutar a culpa para a responsabilidade. E a gente sabe que as empresas têm uma responsabilidade muito grande, pensando, né, de fato, no impacto. Né? Quando a gente pensa em impactos, principalmente negativos, no meio ambiente, em tantas outras coisas, a gente está falando de proporções maiores. Então, as empresas têm uma responsabilidade maior. E aí eu aproveito para falar com o nosso embaixador do Movimento Raça é Prioridade,
o nosso parceiro conte aí da 99 Jobs. Me diga qual o papel das empresas e como você vê também esse cenário aí, Brasil, Estados Unidos, e esse discurso de desaceleração das pautas de diversidade. Teve um desafio ao longo dos anos que você tinha uma série de pessoas que estavam alocadas em algumas áreas e começaram a ver a área de diversidade e inclusão acontecendo, né? E então a pessoa olhava ali um ou outro profissional que estava dando palestra, recebendo prêmio em lugar da empresa, acessando a sala do presidente, fazendo viagens, uma série de elementos que, de alguma forma, mostravam que aquela pessoa estava crescendo na carreira, né? E isso dentro do contexto da diversidade. E aí, uma série de outras pessoas foram se entendendo, né? Então, vira e mexe, a gente conversa, bate papo com pessoas na área que estão mudando de carreira e querendo fazer uma transição para a área de diversidade. E eu escutando uma dessas, semana retrasada, mais uma vez, né? Uma mulher, obviamente, imagino que ela não tenha conversado só comigo, tenha conversado com várias pessoas, mas especificamente ela era uma mulher negra que estava na área de marketing da empresa e estava tentando ir para a área de diversidade da organização, né? E, tipo, na maioria das vezes, quando eles tiram, por exemplo, uma mulher negra dentro de uma área de marketing, quem entra no lugar dessa pessoa não é uma mulher negra, nem uma pessoa negra, na maioria das vezes é uma pessoa branca, né? E aí, ao longo do tempo, essas pessoas foram se encontrando na área de diversidade, né? E é uma coisa que eu sou muito crítico à construção de organizações que aqui são onde ficam as mulheres. Aqui tem as áreas divididas, né? Aqui é onde ficam as mulheres, aqui é onde ficam os gays, aqui é onde ficam os pretos. E aí vai parecendo que você vai fazendo uma apresentação da empresa assim, como se elas estivessem departamentalizada pelas pessoas da forma como elas são. E isso, obviamente, é um grande desafio, né? Porque a diversidade se dá dentro desse entendimento a partir de você abrir uma call e ver seu representante, ver uma pessoa que é parecida com você, em outra área, conversando com você ali também, e não a forma como ela foi dividida, né? E aí, no meio do caminho, a grana começou a encurtar, e em grande parte dessas pessoas se tornaram consultoras, né? Então, hoje você tem um número considerável de consultores no mercado que vendem produtos de diversidade para poucas empresas que hoje, se já não tinham orçamento para manter esses profissionais lá dentro, hoje elas têm menos ainda para contratar, né? E isso é um grande desafio, né? Porque a gente tem dinheiro totalmente... ele não mudou de mão, né? Ele continua na mão da forma como é. A gente investiu muito em letramento, menos do que deveria, na minha opinião, em divisão de renda, em entender quantas pessoas, por exemplo, dentro das organizações recebem quais salários e quanto de dinheiro eles recebem. Só para vocês terem uma ideia, um estudo recente agora, por conta da lei de cotas, né? Um estudo recente agora, a lei de cotas do Departamento Público no Brasil, a cada 1.000 pessoas, só 5 eram contratadas sendo pessoas negras, né? A UNB mesmo, inclusive a faculdade de onde eu faço mestrado, a UNB abriu 17 oportunidades de emprego para professores, de trabalho para professores, editais totalmente únicos, ou seja, era uma vaga só, sendo que a lei fala, se você tem 3 vagas, uma é para uma pessoa negra. Eles abriram 17 no mesmo dia, só para contratar 17 pessoas brancas. Então, eles vão construindo formas e formas para burlar, né? Só aí a gente está falando de mais de 3 bilhões de reais que deixou de ir para a mão de pessoas negras no Brasil, né? A gente tem um país hoje com 52% de classe D e E, das 52%, 80% são pessoas negras, né? A gente tem um país de 56% de pessoas negras, então 80% da classe D e E são pessoas negras, ou seja, isso não é para onde a gente chegou, isso é um projeto de manter grande parte da população negra nesse lugar no Brasil. E se a gente não discute divisão de renda, se a gente não discute, de fato, o quanto de dinheiro está indo para a mão, especificamente, dos grupos minorizados, a gente nunca vai conseguir fazer nenhuma mudança, né? E a mudança está muito no letramento. E eu, olhando pelo meu pai, pela minha família, pelas pessoas que eu conheço, pelas pessoas com quem eu me formei, a lógica de letrar branco não vai arrumar. A lógica de letrar os meus amigos da faculdade não vai ajudar. A gente precisa cada vez mais empoderar as pessoas de grupos minorizados para que elas continuem
crescendo nas suas carreiras, baseado no aumento dos salários, né, no aumento das oportunidades que elas têm, né. Agora, isso ainda está dentro das organizações, né. Uma série de pessoas se viram dentro de espaços como o que ele citou do palco e tal, e entenderam que esse era um caminho, mas no final o que diz sobre o empoderamento de renda está no recebimento da sua renda ali, fazendo parte de um contexto como um todo, né? A gente consegue hackear muito mais coisas às vezes estando dentro do que fora, e muita gente, naturalmente, até por conta das violências que eram vividas, escolheram hackear fora, né? Só que hoje a gente hackeia menos do que hackeia dentro, e naturalmente esse espaço foi se reduzindo. Mas eu tenho uma visão positiva. Eu acho que é só mais uma narrativa que colocaram para discutir e para continuar minorizando. Esse evento não existiria há 5 anos atrás. Muitos de vocês que estão aqui vivem de grana de diversidade, e isso não existiria há 5 anos atrás. A carreira de muitos de vocês talvez não tinha sido pensada há 10 anos atrás com o que vocês fazem hoje. Então, se a gente olhar de lá para cá, a gente está melhorando para caramba. Mas ainda com bastante desafio, porque tem 524 anos de história de Brasil aí que a gente precisa reparar, né? Muito bom. Muito bom. Obrigada, Edu. Acho que você traz várias provocações, de fato, né, para a gente tem que ter um olhar, de fato, para o futuro, mas pensar na realidade. A gente ainda não está, de fato, no cenário em que a gente precisa, né? A cada 23 minutos tem um jovem negro sendo assassinado. A expectativa de vida de uma pessoa trans é 35 anos, uma pessoa trans negra, 28 anos. Né? Então, a gente tem muita coisa para fazer, mas a gente também precisa olhar para as conquistas, né, gente? Porque é cansativo ficar o tempo todo só falando das dores, né? A gente precisa olhar para as potencialidades. Assim. Não façam as contas, mas eu sou assistente social, já trabalho há muito tempo com diversidade. A Melanina ajuda. Então, eu trabalhava com diversidade que nem existia essa nomenclatura ainda. Né? Eu era assistente social que olhava para o bem-estar das pessoas trabalhadoras e para os stakeholders. Era isso. E aí as coisas foram mudando. Eu não imaginaria que, daqui a um tempo, eu teria um cargo, né, dentro da área de diversidade, nem existia. Então, de fato, a gente tem muita coisa aí acontecendo. E acho que 2 pontos importantes, pensando nessa provocação inicial sobre o futuro, né, da diversidade e esse mito da desaceleração das ações. A gente fez vários estudos no Pacto Global, junto com a Fundação Dom Cabral, IDBR, Mover, Pacto da Promoção da Equidade Racial, com o próprio Fórum LGBTI+, e a gente percebeu que a gente não está desacelerando, a gente só não está acelerando no tempo que a gente deveria acelerar, porque a gente tem urgência. Né? Quem está, de fato, né, articulado, quem está, de fato, mobilizado com a agenda, as empresas estão. Quem não está, saiu. Quem não está, de fato, porque a gente sabe que o diverso washing está aí. Né? Então, tem muita gente, como diz minha mãe, né, falar, todo mundo fala, né? Quero ver fazer. Né? Falar até papagaio fala. Então, a gente tem, de fato, acho que esse cenário que é importante a gente pensar que a gente está avançando, né? Não no tempo que a gente deveria. Acho que, de fato, essa crise, principalmente quando a gente fala de multinacionais, qual o impacto das multinacionais aqui no cenário brasileiro, mas o Brasil ainda acaba sendo referência em ações de diversidade para vários países. Né? E aí, acho que um outro ponto para a gente puxar a segunda pergunta aqui para vocês, o Hot me deu um roteiro, tá? Vou contar para vocês, bastidores. Cheguei aqui, me deram um roteiro para eu virar mediadora, e eu sou freestyler, então estou mudando tudo. Ele vai se arrepender. Eu falei, cadê ele? Eu falei, não, Verônica, não muda. Mas, assim, acho que, para falar um pouco sobre liderança, eu queria muito ouvir de vocês, e aí eu trago também alguns dados referentes aos... A gente tem 10 movimentos no Pacto Global da ONU, né? São 10 movimentos que buscam que as empresas se comprometam com metas públicas para que a gente chegue, né, a 2030, de fato, com números, com mudanças efetivas. Eu estou à frente na área de diversidade com o movimento Raça é Prioridade, elas lideram, que prega aí 50% de pessoas negras e mulheres em posição de liderança até 2030. Acabei de vir do evento do Radar, né, com a Talento Incluir e Instituto Locomotiva, que a gente fez uma pesquisa, lançamos uma pesquisa sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E aí, nos movimentos, a gente anualmente vai metrificando as atividades, né, das empresas, como que elas estão vendo as metas, se estão alcançando ou não.
E aí, 2 pontos, né, acho que 2 situações apareceram nos indicadores de todos os movimentos. Quais são as maiores dificuldades das empresas? Primeiro, engajamento da alta liderança. E segundo, o orçamento. Eu sempre me pergunto, o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? Porque se não tem orçamento, tem engajamento da liderança. Se não tem engajamento da liderança, não tem dinheiro. Mas são 2 dificultadores aí, de fato, para a implementação da agenda de diversidade, equidade e inclusão. Então, eu queria ouvir de vocês, né, como que vocês pensam aí nessas 2 questões que são importantes, né, a questão do engajamento da liderança, como que a gente traz a liderança para esse lugar, e também como a gente traz, porque não se faz política sem dinheiro, né, como que a gente pensa em budget, de fato, para as áreas de diversidade. A gente sabe que ainda tem áreas de diversidade que as pessoas são voluntárias, que as pessoas acumulam funções, né? Então, eu tenho aqui um cargo, e aí eu sou uma pessoa que faço parte de um grupo historicamente minorizado, e eu estou num grupo de afinidade ali, né? É um cenário que também está mudando, mas ainda muito devagar. Eu queria começar com o Guilherme para responder, depois venho aqui para a Débora e Edu. Diga aí, Guilherme, o que você acha do papel da liderança? Bom, dizer que o papel da liderança é fundamental para qualquer coisa da empresa, você quer chover no molhado, e assim, nos treinamentos que eu dou para líderes, eu encontro líderes que são resistentes ao tema, líderes mais engajados, líderes que acham que isso é mimimi, líder que fala assim, o RH não tem o que fazer, acho que a gente também não tem, fica inventando essas palestrinhas, tem de tudo, né? Agora, qual que eu percebi que é a forma de trazer essa pessoa para a conversa? Quando eu saio do embate crença versus crença. Quando eu não chego lá e falo assim, olha, isso é certo, isso é errado, não. É quando eu mostro que eu estou lá não para convencê-lo do que eu acho que é certo, e sim para ajudá-lo a aterrissar aquilo que a diretriz dele, aquilo que a empresa dele colocou como diretriz oficial. E se você procurar dentro da sua organização, tudo o que você precisa está lá. Porque no código de ética da sua empresa está escrito que não pode discriminar. Lá está escrito que respeito é inegociável. O que nós precisamos fazer é dar essa carteirada institucional, falar assim, olha, assim, aqui a gente assinou que não pode discriminar, e comentário homofóbico é discriminação. Então, para você pode ser mimimi, mas dentro, em nome da empresa, você disse que não vai fazer quando você assinou o código de ética. Né? Respeitar, né? Porque respeitar é uma palavra que todo mundo acha que respeita, mas é uma palavra meio que flutua e ninguém sabe direito o que é. Respeitar, gente, é cumprir acordo que você não concorda. Porque fazer o que quer está fácil, né? Fazer o que quer é o que eu fazia quando era mais novo, filho mais novo, único homem, moleque mimado. Né? Fazer o que quer só é uma coisa de moleque mimado. Respeitar é cumprir acordo que, eventualmente... Você não... Tem gente que chega para mim e fala assim, Guilherme, pô, o mundo agora está muito diferente, né? Aí tanto homem gay, tanta moça... Mas até aí tudo bem, vai. Mas que história é essa que nasceu homem, agora quer falar que é mulher? Aí eu não concordo. Ninguém está pedindo para você concordar, é só respeitar. É o respeito que é a base da qualidade das relações e que é um valor inegociável na sua empresa. Então, na hora que você se baseia nas diretrizes da empresa, você tira a subjetividade. Só que você tem que dar exemplos práticos do que é. Se você chegar para uma mulher e falar, fala aí que mulher não ia dar certo aqui nessa área, isso é tecnicamente discriminação por gênero. Guilherme, mas sabe o que é? Que você tem essa cara de coxinha aí, deve estar no escritório. Na fábrica, meu querido, precisa de força. Né? Então, preciso de força. E o homem é mais forte que a mulher. Na média. A média não é todo. Você precisa de força, pede força. Não pede homem ou mulher. Você precisa de mais ou menos sensibilidade, pede mais ou menos sensibilidade. Feedback tem que ter como base a entrega, a técnica e o comportamento, nada mais. Né? Agora, já as empresas, a liderança, que decidiu ser intencional, o que às vezes eu ouço? Né? Guilherme, tudo bem, a gente quer ter mais diversidade, mas precisa de meta, até para pegar um gancho naquela primeira pergunta que o Edu também respondeu. Guilherme, não é só conscientizar que a gente avança, não precisa de meta também, né? E daí, assim, como que uma empresa funciona? Por exemplo, na sua empresa, a galera de vendas, acho que todo mundo lá sabe que quanto mais vender, melhor. Para que tem meta de vendas, então? Se você trabalha numa indústria, você deve saber que é muito chato morrer trabalhando, né? Todo mundo está bem consciente disso. Para que tem meta de acidente zero, então? Quando a empresa coloca uma meta, ela está deixando claro que ela quer foco na solução. Ela não quer que a pessoa de vendas fale assim, eu perdi o cliente, sabe? Sei lá, ele foi para o outro. Ela quer, mas você tentou dar um rebate, tentou fazer uma estratégia, um mix de produtos, você foi atrás de outro cliente para compensar. Então, se a gente quer ter mais diversidade, a meta é uma ferramenta poderosa, porque ela direciona foco na solução. Está mais difícil de achar? Beleza, como que a gente vai ser intencional? Tem pouca pessoa negra na faculdade que eu gosto. Beleza, as poucas que tem sabem que a gente existe e que a gente quer o currículo delas aqui? Você mapeou a semana da diversidade dessa empresa para você fazer uma parceria?
né? Então, dessa forma, assim, a meta ajuda muito. A meta é a ferramenta corporativa que o líder entende que o foco tem que ser na solução. Muito bom, muito bom. Guilherme traz vários aspectos, né, da questão do compliance, né, da importância de políticas, e acho que isso é um lugar da gente institucionalizar o tema de diversidade, equidade e inclusão dentro das organizações. Não dá para ficar só porque uma pessoa é aliada, ou porque uma pessoa se simpatiza com o tema, ou porque faz parte de um grupo, né? A gente, de fato, sistematizar. Tá? E você, Débora, diga aí qual que é a sua visão aí dentro das suas experiências, né, em diversos espaços corporativos sobre o papel da liderança, né, dentro dessas estratégias, e também a questão do orçamento, né? Acho que todo mundo, quando a gente falou da questão assim, tem pessoas que ainda estão voluntárias dentro da área de diversidade, eu vi vários rostinhos assim, é mesmo. Diga aí. Isso é muito duro, né? Eu falo que assim, o meu sonho é um dia que eu puder ir trabalhar como um homem branco, hétero, cis, sem deficiência. Que o foco é só trabalhar. Né? Não é ensinar ninguém sobre nada. Então, eu acho que enquanto a gente não institucionaliza o tempo que a gente investe em grupo de afinidade, o tempo que a gente investe em ações de diversidade, a gente está criando um ambiente que está só fortalecendo, né, a sistemática, que é ter o poder nos homens brancos, héteros, cis, sem deficiência. Então, primeiro, institucionalizar isso, eu acho que é crucial. E, para isso, a gente precisa conduzir conversas difíceis, né? Como o Guilherme bem colocou, a alta liderança está com a gente, é chover no molhado, mas é um chover no molhado tão importante, assim, porque no momento que você está numa reunião, que você presencia uma microagressão, se você falar algo e a pessoa mais sênior daquela reunião passa pano, acabou. Acabou. Né? Então, assim, o exemplo que dá e o quanto entra faz muita diferença. E sobre esse aspecto de budget, é sempre muito complicado, porque já me perguntaram várias vezes qual que é o impacto de diversidade e inclusão no business, de forma quantitativa. E a gente já tentou calcular algumas vezes, e é muito difícil, porque a gente está falando de uma disciplina que é de humanas, né? Mas ela é uma disciplina, e corroborando ou ecoando aí o que o Guilherme bem colocou, é terrível quando você vai para o lugar do eu acho. Eu acho é terrível, você não tem que achar nada, tem a pessoa que é especialista no tema, né, que estudou, que tem vários títulos que você não tem sobre o tema. Então, acho que a gente honrar esse lugar, lembrar que é uma disciplina técnica, que tem pessoas com conhecimento técnico, e quanto mais, inclusive, eu acho que toda vez que a gente acha que para a pessoa ser diversidade e inclusão, ela tem que ter, quanto mais, uma vez uma pessoa me falou assim, quanto mais marcadores, mais eu cumpri na minha fichinha, né? É péssimo, assim. Então, tem que ser, o tema tem que ser cada vez mais visto como uma disciplina técnica, né? Que tem um conhecimento técnico, nós temos que pagar por isso. Eu sou muito fã do AD Júnior, e ele fala, né, palestra tem que ser cobrada, não existe isso de favor da palestra, né? Assim, pessoas de grupo subrepresentado indo lá fazer mais coisa de graça, não existe isso, né? Então, eu acho que quanto mais todos nós nos colocarmos nesse lugar, que é uma disciplina técnica, que exige conhecimento técnico, e fortalecer isso do nosso valor e do quanto a gente agrega, acho que mais a gente ajuda sobre esse investimento. Eu passei por empresas que têm muito foco no cliente, né? E, para mim, não existe você falar que você tem foco na pessoa cliente e ter um ambiente de trabalho que não traduz esse ou essa cliente. Né? Então, esse, para mim, é um argumento que, se a gente quer desenhar a melhor solução, eu tenho que entender para quem que é essa solução, a quem está servindo. Então, esse, para mim, é um grande motivador que, para mim, conecta tudo. Obrigada, Débora. Acho que metas, né, a gente pensar em budget, tem muita coisa aí que a gente precisa fazer. Institucionalizar, acho que é uma palavra que apareceu muitas vezes aqui, institucionalizar as ações de diversidade para que a gente pense, inclusive, em durabilidade, né, em consistência, que a gente consiga levar isso, independente se muda a gestão, que a gente continue com essas ações. Né?
do Migliano, me diga aí. Acho que você tem 2 lugares aqui para falar, hein? Você vai falar também, acho que a sua visão sobre o papel da liderança e também enquanto liderança, né? Porque acho que você tem vários exemplos de ações que você vem realizando, né? Em prol, de fato, das ações de diversidade, né? Nessa construção. Então, a gente queria ouvir você. Um desafio, né? Porque toda vez que a gente bate no tema da liderança, são pessoas que, na maioria das vezes... Acho que o livro número 1, para mim, é o Pacto da Branquitude, da Cida Bento, que explica muito sobre o que, de fato, é a liderança que existe hoje, da forma como existe hoje. E nada mais é um clube de homens que tipo, nasceram e fizeram a mesma coisa da forma como fizeram, né? A gente fez o treino do Magalu em 2020, e eu fiquei uns 2 anos tentando... não só convencer, como tentando encontrar como fazer aquilo, né, na época. E a gente não sabia que ia virar uma coisa que a maioria da galera ia conhecer, vamos assim dizer, como um projeto, ia puxar pauta, tal. A gente, na época, até tinha o Magalu tinha um orçamento para os influencers, para a gente contratar uns influencers para fazer lá a divulgação, a gente contratou, só que, de repente, todo mundo resolveu falar a respeito, e aí aquilo virou um boom, né? E aí, no dia seguinte, meu pai me ligou. Meu pai é um juiz, né, hoje desembargador. E aí meu pai me ligou e falou assim, então, estou aqui num grupo do Whats, com alguns outros juízes e desembargadores, eu acho melhor você sair desse projeto. Aí eu falei assim, como assim sair do projeto? Né? Tipo, que ideia merda. Nem sei se pode falar palavrão aqui, desculpa. Aí ele falou, não, você tem que sair desse projeto. Tal. Eu falei, mano, não vou sair de um projeto, não é assim. Eu falei, quantos juízes e embargadores negros tem no seu grupo do Whats? Ele falou, não tem nenhum. Eu falei, então pronto, eu estou fazendo um pouquinho mais do que você acha que você pode estar fazendo, me ligando. Mas o Pacto da Branquitude, ele é assim, tipo, então, ele liga... Né, eu, quer ou não, acho que eu sou um hacker de Pacto da Branquitude, porque eu nasci em um... toda vez que eu vou para a casa do meu pai almoçar... Esses dias eu indiquei para ele uma peça de teatro, né? Aí o autor é aquele... o Agostinho, da Grande Família, sabe? O Pedro Cardoso. A peça é muito legal. Aí eu falei, pai, vamos lá. Ele falou, acho que muito de esquerda, né? Esse cara e tal. Eu falei, de esquerda, pai? Veja bem, olha, eu sou de esquerda, então. A minha mulher é de esquerda. A sua filha é de esquerda. O marido da sua filha é de esquerda. A sua outra filha é de esquerda e o marido da sua outra filha também é de esquerda. Eu acho que você não pode mais vir no almoço de domingo, entendeu? Tipo, não faz mais sentido. A gente tem que ficar hackeando, sabe? Porque é o que eu brinco, né? Todo dia que eu saio da casa do almoço de domingo da casa dos meus pais, eu tenho que tipo, atualizar o software que a minha placa-mãe colocou todo dia para eu pensar de um jeito. E aí, quando eu estou, na maioria das vezes, sentando para discutir com homens ou outros homens brancos, quando a gente traz esses assuntos, eu sou o errado, né? E parte desses assuntos não é pura e simplesmente o que é entendido como a lacração, mimimi ou coisa do tipo. É tornar esse Brasil um pouquinho mais justo, para a gente ser muito mais rico e todo mundo ganhar no final. Só que hoje é uma estratégia de um projeto de só alguns ganharem. E a gente está vivendo pela primeira vez a crise do privilégio, porque está se discutindo muito isso, né? É só você dar um Google aí e ver presidentes de empresa caindo por conta de uma série de questões que estão sendo faladas, de questões de assédio sexual, assédio moral, ministro, ou seja, uma série de questões, né? Até agora, então, por exemplo, nunca nenhuma tecnologia foi batida tanto quanto estão batendo AI, né? Nunca bateram numa tecnologia quanto estão batendo. E estão batendo em AI porque vai tirar o emprego das pessoas com privilégio. Médicos, advogados, contadores. E muito dessa discussão vem da gente tentar, com essas pessoas, negociar coisa. E eu acho que parte do nosso trabalho, e eu vou dizer que é muito parte do meu, é essa discussão que eu tive com meu pai, que a gente acaba discutindo no trabalho. Se a gente fica muito ou elas ou eles, né, eu posso dizer absolutamente que nunca votei nas últimas pessoas que meu pai votou. Eu sei que não era para falar de governo aqui, mas vou falar sobre... não, política, pode falar? Olha o Hot lá. Ó. Desculpa, Hot. Mas eu não votei nas pessoas que meu pai votou, não vou falar quem meu pai votou, mas meu ponto está ligado ao seguinte. Né? Desculpa, viu?
Espero não ter ferrado o seu evento. Fala naquele lá. É. Naquele lá. Mas o que eu quero falar sobre isso é que, por exemplo, depois, no meio do caminho, meu pai foi entendendo um pouco dessas questões e foi entendendo. Ele criou um programa no no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal do mundo em número de processos, só para mulheres negras, mães solo, como um programa de estágio, que foi a oportunidade, inclusive fez o CIE. E a oportunidade que ele foi lá e criou isso, e hoje ele é presidente do grupo de direitos humanos lá do tribunal, muito por conta das discussões que a gente teve, e ele discute muito. Agora ele pergunta quem eu vou votar para saber se ele vai votar também. Era uma coisa que antes ele não votava. A brincadeira sobre esse tema diz a respeito do quanto a gente tem que hackear quando a gente começa dentro de casa, sabe? Uma vez um amigo meu chegou para mim, a gente estava criando a empresa, né? A 99 Jobs, na época, tinha acho que 1 milhão de usuários, hoje tem uns 12 milhões. Aí, na época, a gente tinha 1 milhão, ele falou, não, eu vou criar esse negócio aqui que vai chegar em 1 milhão de pessoas, de 2 milhões de pessoas, em 3 meses. Eu falei, 2 milhões em 3 meses, né? Ele, não, porque vai ser assim, que eu sei o quê. Aí eu sou meio pentelho, né? Eu perco um amigo, mas não perco ali a oportunidade de conversar. E eu falei para ele assim, cara, mas 2 milhões de pessoas em 3 meses, faz 5 anos que você não fala com a sua mãe. E aí ele também não fala comigo hoje, já faz uns 8 que eu falei isso. E é um pouco disso, sabe? Às vezes, a maioria das coisas que a gente quer conversar começa em casa, e a gente precisa discutir um pouco disso. Como é que a gente entende aqueles desafios que a gente tem lá dentro de casa, né? Não estou falando do tio do pavê especificamente, mas estou falando de algumas pessoas que, quer queira ou não, fizeram parte da nossa história e que a gente precisa conversar. Se a gente conseguir conversar com elas, a gente vai conseguir conversar com muita liderança, porque é um processo mesmo, né? Porque senão fica muito entre o eu e eles e tal, que eu, sendo muito sincero, me vejo na maioria das vezes, mas ainda tem que ter espaço de conversa, né? De falar. A gente veio ao mundo para amar e ser amado, a gente não veio fazer mais nada. E o que é ser amado? É se sentir útil e ouvido. A gente não veio fazer mais nada. Esse fórum todo aqui é para discutir a possibilidade da gente ser útil e ouvido, não eu, né? Vocês como um todo serem úteis e ouvidos nos temas que vocês entendem que deveriam ser, porque hoje vocês são silenciados e tirados a utilidade. E esse é o grande desafio. Como é que a gente cada vez mais dá essas, no meu lugar, né, dá oportunidade, quebra um pouco dos privilégios para que outras pessoas possam ser úteis e ouvidas no processo como um todo. Valeu. Obrigada, Du, obrigada. Já levantaram a plaquinha ali para mim que o tempo acabou. Queria agradecer a todos, todas e todes, Débora, Guilherme, Du. Agradecer a todo mundo aqui também, né? Acho que é uma escuta muito bacana. Acho que o pessoal vai ficar por aí, a gente pode ir conversando. Tem happy hour, disseram que é aí no final também. Importante. Só para a gente finalizar, acho que esse tema, pensar, né? Quais são os temas do futuro para a diversidade? Acho que a questão da tecnologia é um tema super importante. A questão da saúde mental, né? Porque a gente também está falando de permanência e ascensão de pessoas dentro dos espaços, não só inclusão. E aí, acho que eu finalizo, acho que todo mundo falou muito de letramento, trazendo uma frase que eu ouvi esses dias do Daniel Ducert, Daniel Bento, filho da Cília Bento, que é super parceiro nosso lá no Raça é Prioridade, que ele falou, a gente precisa avançar do letramento para a fluência. E acho que institucionalizar é tornar essas políticas fluentes, né? A gente fala muito de letramento, claro que eles são importantes, mas a gente tem que mirar, que aí são as metas, na fluência. E aí, para isso, a gente vai precisar de políticas, a gente vai precisar de aliança, a gente vai precisar de budget, a gente vai precisar de todas as pessoas. Não é uma responsabilidade só de uma área ou só de uma liderança, né? Porque não adianta eu criar uma política e as pessoas não aplicarem. Somente a política não muda comportamento. A gente tem um trabalho muito grande, mas, como diz Ariano Sussuarana, sejamos realistas otimistas. A gente sabe onde a gente está, mas a gente precisa acreditar que a gente pode melhorar. Obrigada a todo mundo e obrigada a vocês aí pelo esse bate-papo, viu? Obrigada. Vamos tirar uma foto, né? Pode tirar uma foto? Eu estou já, né, tocando tudo. Tá bom. Fotógrafo, fala uma coisinha para ele, pro Guilherme.
Olha lá, olha o olhar dele como vai penetrante para você. Faz barulho, gente. Sai. Show. Show.